Fala, empreendedor! Dica de livro imprescindível para você que é empreendedor. Ponto de inflexão do Flávio Augusto. Nesse livro, o Flávio Augusto conta a história dele. Para quem não conhece, o Flávio Augusto ele é dono de uma rede de escolas de inglês chamada Wise Up, do time de futebol nos Estados Unidos chamado Orlando City e também do meusucesso.com e Geração de Valor aqui no Brasil. Nesse livro, o Flávio conta a história dele desde quando ele era adolescente até os dias de hoje, contando passo a passo de como as coisas aconteceram na vida dele e as grandes decisões que ele precisou tomar que mudaram totalmente o rumo das coisas na vida dele. Então, primeira coisa que a gente precisa entender do livro, o que é ponto de inflexão? Ponto de inflexão são as decisões que a gente toma que mudam completamente o roteiro da nossa vida, muda totalmente o rumo da nossa vida. São grandes decisões da nossa vida. Aquele momento que você precisa tomar uma decisão e você sabe que se for por um lado, pode manter a sua vida exatamente do jeito que está, ou se você for por outro, vai mudar completamente. Então, no livro, o Flávio aborda em 10 capítulos, 10 grandes decisões que ele tomou na vida dele para chegar nos dias de hoje. O objetivo desse vídeo não é eu resumir o livro, é eu contar um pouco da história dele e o que mais me chamou a atenção que eu aprendi com este livro. Não vou dar spoiler caso você não tenha lido ainda o livro, nada que eu disser aqui vai substituir a leitura. Eu só vou dizer coisas que ele já fala, mas que aqui ele aprofunda mais. Como ele mesmo fala no livro, ele abre a intimidade dele, ele conta coisas sobre a vida dele, que são da família, como ele conheceu a esposa, coisas muito íntimas, de coisas que ele sentia também em momentos de tomar decisão, que são importantes para nós empreendedores. Então, esse vídeo visa eu contar para vocês assim, os pontos que eu achei mais interessantes e que eu lendo o livro, poucos livros fazem eu ter essa sensação, que é você tá lendo o livro, de repente você faz assim, você toma um susto com as coisas que acontecem, assim, de repente, na vida da pessoa, né? Então, isso é muito interessante no livro. Poucos livros fazem eu sentir isso. Bom, para resumir, assim, a história dele falando da Wise Up, do Orlando City, o Flávio Augusto, ele quando fundou a Wise Up, começou do zero, trabalhou bastante, fez a Wise Up crescer, veio a proposta da Wizard para comprar por 200 milhões a Wise Up. E ele não vendeu. Ele estava num momento em que ele falava, vendo, não vendo, ele não vendeu. Passados mais alguns anos, veio uma nova proposta para compra da Wise Up e ele vendeu por 990 milhões. Com os 990 milhões, ele comprou o time, o Orlando City nos Estados Unidos, por 200 milhões, construiu um estádio que é o segundo maior de toda a América e hoje o Orlando City vale mais de 2 bilhões. E depois ele ainda recomprou a Wise Up por 390 milhões. Então é uma história muito interessante, né? O como ele precisou de coragem e como ele precisava sentir um time certo de não vender o negócio, de vender o negócio, de comprar outro negócio, de valorizar esse negócio. Então isso, pra gente que é empreendedor, é uma história muito interessante. E aí eu te contando isso, né, que ele recebeu uma proposta de 200 milhões, depois de um tempo ele vendeu por 990 milhões a Wise Up, ele fala sobre a primeira coisa que eu achei muito interessante, que é o equity. Equity é o valor da empresa. Nós, donos de negócio, quando a gente vai vender uma empresa, e eu já falei disso no canal, a gente tem várias formas de você fazer, levantar o preço do seu negócio. Então, eu tenho valuation, né? Existem algumas técnicas de dar valor, né? De dar preço para o seu negócio, que às vezes vai do EBITDA, você pegar que o EBITDA é o lucro antes do desconto dos impostos, depreciação, amortização, etc. Você pegar o EBITDA de um ano e multiplicar por um fator X, cada mercado pratica um. E existem alguns cálculos feitos em cima do fluxo de caixa, ou seja, dar o preço da sua empresa existe uma série de formas. Mas o equity é o valor da sua empresa. Então, o que o Flávio percebeu que ele precisava aprender mais, e é o que ele indica para nós empreendedores aprendermos,
é sobre o valor da empresa. E o valor da empresa não é só o quanto você tem de máquinas e o quanto você está girando de dinheiro. É o que a sua marca também é, o valor da sua marca. Então esse conceito é um conceito que eu achei bastante interessante, que eu também vou falar num vídeo mais detalhado sobre isso, mas é o primeiro ponto que eu achei interessante no livro. Outra coisa interessante que ele aborda assim, em todas as decisões que ele precisa tomar, e é o que ele considera aqui que é interessante, que esse foi o objetivo dele, para as pessoas lerem, é o padrão de pensamento dele. Então, o Flávio ele tem muito claro na cabeça dele que não existe estabilidade em lugar algum, em cargo algum, em negócio algum, não existe estabilidade. Que os nossos resultados são consequências das nossas escolhas e, claro, nós vivemos entre vitórias e fracassos o tempo todo. Então, isso é certo na vida, não só nos negócios, é na vida. Para tudo tem um time certo e isso depende de muita experiência, de feeling, de estar sempre com a antena ligada. Então essa é uma coisa muito interessante que a gente percebe este padrão durante todo o livro, durante todo o momento que ele precisa tomar uma grande decisão, ou seja, que ele chega num momento de ponto de inflexão, esse padrão de análise. E é muito interessante a gente analisar isso na gente mesmo. Outro ponto importante que eu achei legal nele falar aqui no livro, que eu já venho falando, isso talvez seja tão importante para mim, né? Mas é que eu venho analisando isso há muito tempo, que quando você tem um negócio que depende 100% de você, quando uma empresa ela depende do seu fundador, ela é muito frágil. Então essa empresa, ela só tem o futuro da sua empresa só tem 3 destinos. Ou ela vai ser herdada quando você morrer por alguém, ou ela vai ser vendida, ou você vai fracassar, você vai quebrar. Então, só tem essas 3 coisas que podem acontecer com a sua empresa. E quando você é a empresa, as chances dessas 3 coisas acontecerem, ou seja, dela quebrar, ficam maiores, ela ser herdada, fica mais difícil, e de ela ser vendida, mais difícil ainda. Então, das 3 coisas, é o mais fácil de se a empresa, você for o ponto principal da empresa, se a empresa não andar sem você, vamos dizer assim, que o destino dela provável é que uma hora ela vai sumir. Ou ela some porque você morreu, ou ela some porque você ficou doente e não pode mais tocar a empresa. Enfim, é para você analisar o seu negócio, do quanto ele depende 100% de você. Se você pensa na sua empresa com longevidade, tirar um pouco você da operação. Ele fez isso, ele foi para outro país e gerenciou a empresa dele de longe e ele passou a pensar nisso, assim, o meu negócio precisa andar sem mim, e eu acho isso muito interessante para você refletir também. E por último, não menos importante, mas eu não posso deixar de falar, uma das coisas mais importantes na vida do Flávio foi a Luciana. É a Luciana, que é a esposa dele. Eles se casaram muito jovens, ele conheceu a Luciana quando ele tinha 17 anos, a Luciana tinha 15, e eles se casaram, se não me engano, 2 anos depois. E então, ela sempre foi muito companheira, foi sempre uma pessoa que deu coragem para ele, porque o ponto de inflexão exige muita coragem, porque tem muitas dúvidas, muita insegurança, muito medo, né? A gente sabe, né? Uma mudança brusca, ela traz essas sensações para a gente, esses sentimentos. E o papel da Luciana na vida do Flávio foi sempre muito importante nesses momentos. E aí que você percebe que um cara tem uma esposa foda, porque um cara foda tem uma esposa foda e vice-versa, foi num momento em que o Flávio estava com uma proposta de 200 milhões pela WhatsApp, e aí ele tinha 15 milhões, um patrimônio de 15 milhões em ações no mercado americano, algo assim. E houve a crise lá fora, nos Estados Unidos, e num dia ele perdeu 12 milhões. E ele estava em Porto de Galinhas com os filhos e a esposa, e aí ele falou, nossa, lascou, eu tô com uma proposta de 200 milhões, acabei de perder em um dia 12 milhões. Para qualquer um de nós mortais, é para se desesperar, né? E aí ele chega para a Luciana e fala, e aí, como é que você se sente tendo perdido 12 milhões? E aí ela fala assim, parabéns, não é qualquer um que pode perder 12 milhões. E aí você vê como padrão, como aquela coisa que o pessoal fala, mindset é importante.
E depois de perder esses 2 milhões, ele não vendeu a WhatsApp pelos 200 milhões. Então é muito legal você ver como é importante a forma de se pensar, o time de tomar decisão, encarar medos, ter coragem, vestir a camisa de colaboradores, de equipe, ter as pessoas certas ao seu lado, são importantes, são fundamentais para você ir muito longe. E o livro se encerra com um exercício, com 3 exercícios para você pensar nos seus pontos de inflexão e onde o Flávio fala também de que ele já decidiu ou está em processo de decidir o próximo ponto de inflexão na vida dele, que vai ser em 2022, quando ele estiver com 50 anos. Ele não fala o que é, mas também ele só fala por cima, mas que eu não vou contar. Leia o livro, você vai gostar. Você vai se identificar em muitos momentos, dependendo do momento que você tiver na sua carreira, na sua vida. É uma ótima dica de livro. Super gostosa a leitura, super rápida. Gostou da dica? Se você quiser mais dicas de livros no canal, tem uma playlist só com dicas de livros para empreendedores. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e até a próxima.